tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom a mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra mim.
estarmos mais uma vez reunidos em nome do Senhor para adorar e bendizer o nome dele. Seja muito bem-vindo e muito obrigado mais uma vez que você abriu a porta da sua casa para que juntos possamos estar cultuando o nome do Senhor, para que juntos possamos estar aprendendo mais da palavra do Senhor. Hoje é dia de culto de estudo e para a gente fazer uma introdução do nosso culto, eu gostaria de você abrisse sua Bíblia em Salmos, um versículo muito conhecido. Salmos 121. Amém? Que diz assim: eleva os meus olhos para os montes e questiono: de onde virá o meu socorro? O socorro virá do meu Senhor, o Criador dos céus e da terra. Essa palavra ela é muito citada, ela é muito falada em nossos dias e ela é muito vivida nos nossos tempos. Em dias onde nós temos que nos um novo normal, né? Em dias onde nós estamos vivendo uma nova direção de Deus, um novo propósito de ser igreja. E muitas pessoas estão se perguntando o que vai acontecer mediante a tudo que elas têm passado, mediante a tudo que elas têm enfrentado, mediante a tudo que elas têm vivido. E esse versículo ela vem de encontro a todos os questionamentos. De onde você pode buscar o seu socorro? Se você olhar para o céu, você vai encontrar o Senhor. Se você olhar para dentro do seu interior, você vai ver alguém tentando fazer morada e essa pessoa é Jesus. E eu gostaria de deixar esse versículo no seu coração. Eleva meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. O teu socorro vem do Senhor. O Senhor que fez os céus e a terra. E mediante essa palavra eu gostaria de, como igreja, estarmos orando, convidando o Senhor a se fazer presente desse culto. Oremos em nome de Jesus. Pai, nós te bendizemos, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Nós somos gratos pelo teu amor, nós somos gratos pela tua fidelidade para com nossas vidas, Pai. Isso é motivo de muita alegria, Jesus. Muito obrigado porque hoje nós estamos aqui como igreja, nos reunindo, adorando e bendizendo o seu nome, Pai. Muito obrigado porque nós começamos o culto, Pai, falando as qualidades, a grandeza do seu amor para conosco, Pai. E falamos também durante essa canção o que o Senhor faz para estar perto de nós, Pai. E que durante esse culto, durante a nossa vida, nós venhamos fazer sempre uma análise do que eu tenho feito para estar contigo. E que o Senhor venha sobre nós, Pai, e que a cada dia possamos olhar e identificar o quão grande e maravilhoso o Senhor é, Pai. Seja bem-vindo nesse culto, seja bem-vindo nesse período de ensino, Pai. É isso que nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus, Pai. Seja bem-vindo. Ministério de música. Seja agradecido, Pai, nessa noite, Pai. O nome do Senhor seja glorificado, Pai, por nós. Nós te agradecemos, Pai, nós te bendizemos, Pai, nós louvamos o teu nome, Jesus. Seja agradecido, Pai. Os reinos se abalam, os povos se
glória. Os reinos, Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. os reinos se abalam, Os reinos se abalam, os povos se curvam, as portas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei.
agradecemos pela tua bondade, Jesus. Te agradecemos, Pai, por habitar em nós, por não desistir de nós, Pai. Pois o Senhor permanece fiel apesar de nós, Pai. E as suas misericórdias se renovam dia após dia sobre as nossas vidas, Pai. Toma o teu lugar, Jesus. Vem e toma o teu lugar, Jesus. Toma o teu lugar em nossas vidas, Pai. Toma o teu lugar nessa congregação, Jesus. Toma a glória, Pai, que te é devida, Pai. Vem e toma o teu lugar. Tens a nossa vida, Pai. Tens minha vida com bondade. Nós amamos a Ti. Um trono de louvor, entrego a Ti, Senhor, meu Deus. Guarda o nosso coração. Guarda o meu coração, no teu jardim particular. Vem regar-me com unção, pra que eu possa exalar teu ser. Dá-me paz asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Vem e toma o teu lugar, Jesus. Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida com lugar. Um trono de louvor, entrego a Ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração, no teu jardim particular. Vem regar-me com unção, pra que eu possa
Nós bendizemos, Pai, por esse momento, Jesus. Como é bom adorarmos ao Senhor, como é bom estarmos em igreja, reunidos para bendizer o nome do Senhor. E vamos dar continuação ao nosso estudo. A gente está estudando sobre a Via Dolorosa, cada estágio que Jesus passou até chegar à cruz, né? Nós já fizemos a introdução, nós já falamos da primeira estação, que foi a estação onde Jesus aceitou o chamado lá no Monte das Oliveiras. E hoje nós vamos para a segunda estação. Hoje nós vamos falar de um momento crucial que todos nós já lemos, já ouvimos falar, e hoje a gente vai conversar um pouquinho mais. Eu convido a você a abrir a sua Bíblia em Lucas. Lucas 22, 47 e 48. Que diz assim, Lucas 22, 47 e 41. Enquanto ele ainda falava, chegou uma multidão, seguindo a Judas, um dos seus discípulos. Este se aproximou de Jesus para saudar-lhe com um beijo. Jesus, no entanto, lhe disse, Judas, pelo beijo você tem me traído? Perdão, por um beijo você tem traído o Filho do Homem? Esses dois versículos que nós vamos falar um pouquinho sobre a segunda estação que Jesus passou, que foi a estação da traição. Se a gente voltar um pouquinho antes, a gente vai entender como esse beijo, né, como chegou o ato desse beijo, que o versículo em Lucas 22, 1 e 2 diz assim, Lucas 22, versículo 1 e 2. A festa dos pães asmos já era chegado, que era a festa da Páscoa, estava se aproximando. E os chefes dos sacerdotes e mestres da lei procuravam por meio desses matar Jesus. Todavia, tinha grande receio do povo. Por quê? Porque a fama de Jesus já era notória. E eles, por algum motivo, de alguma forma, queriam matar Jesus. Achar um meio, achar alguma solução para que conseguisse matar Jesus, para que Jesus fosse preso. E através do beijo, que a gente leu lá em Lucas 22, 47 e 48, através do beijo de Judas, Jesus foi entregue na mão dos sacerdotes. A fama de Jesus já estava tomada de uma grande proporção avassaladora. E com isso, muitos dos líderes da sinagoga não gostavam de Jesus, porque alguns deles achavam que Jesus não era o Messias, mas um enganador. Judas não só se tornou Perdão, irmãos. Estou um pouco nervoso hoje. Judas não só se tornou um personagem muito odiado, né, nas Bíblias, muita gente não gosta nem de falar muito sobre isso, mas a situação que Judas teve em apenas esse ato que ele teve de beijar o Senhor para entregar Jesus foi de extrema importância para a promessa de Jesus, para que a promessa que Jesus tinha para fazer na terra fosse cumprida. Aí você me pergunta, como? Por quê? Jesus precisava se entregar para o mundo, a salvação precisava ser alcançada pelo mundo, Jesus precisava se entregar pelo mundo, né? E no Monte das Oliveiras, Jesus já falava com o Pai, dizendo, Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade. E nesse ato, Jesus simplesmente, ele falou assim, Senhor, eu me rasgo por inteiro, eu te entrego por inteiro. E através disso, através dessa ação, infelizmente, Judas não tinha o seu coração voltado ao Senhor, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O coração de Judas não estava inclinado à vontade do Senhor e infelizmente ele foi achado, né, falho, e foi o inimigo acabou entrando na vida de Judas para o trair, para entregar Jesus. E o que me parece, o que eu acho assim, fundamental sobre quando a Bíblia fala que nós sejamos semelhança de Jesus, é que os chefes da sinagoga queriam pegar Jesus, só que ao mesmo tempo eles não sabiam que eram Jesus. Porque os ensinamentos que Jesus já estava fazendo aos seus discípulos, os seus discípulos já estavam praticando, já estavam andando como Jesus, já estavam falando como Jesus,
já estavam sentindo Jesus dentro de si e acabou mudando o semblante deles, ao ponto de um beijo ter que identificar quem é o Messias. Né? Às vezes nós falamos assim, Deus, eu preciso me parecer com o Senhor. Deus, eu preciso transparecer o Senhor em todas as minhas atitudes. E às vezes nós precisamos, a cada dia, nos debrulhar, nos debruçar, né? Buscar mais a presença do Senhor, porque eu tenho certeza que quando eu e você, assim como nós vemos os discípulos, né? Mergulhando, fazendo aquilo com que Jesus disse para que eles estivessem fazendo, ele se parecer, né, com o Mestre, que você possa se parecer com Jesus, assim como todos os discípulos faziam. E a Bíblia relata que para nós cristãos, esse ato de traição mudou muito a história, né? O beijo da traição. Existem filmes e histórias sobre essa situação, mas essa passagem fala muito ao meu coração. Que quantas vezes eu tenho beijado Jesus para me entregá-lo? Quantas vezes essa atitude do beijo, né? Mais para frente diz que o ato de beijar é um ato de saudação de muitos povos, muitos povos se saúdam com um beijo, né? Em sinônimo de gratidão, de rendição. A Bíblia também vai falar que quando um discípulo encontrava o seu mestre, ele o beijava, o abraçava e chamava de Rabi, né? E algumas passagens em Lucas não fala, mas eu acredito que em Marcos ou em João, um dos 4 evangelhos fala sobre que quando Judas encontra Jesus, ele saúda e fala Rabi, e vai lá e beija Jesus, chamando ele de mestre. E Jesus fala, Judas, como pode, através por um beijo, você entregar o Filho de Deus? E duas atitudes dentro dessa história, duas atitudes dentro desse ponto eu gostaria de conversar com você, que era um coração transformado, de ter um coração transformado. Judas viveu com Jesus, se assentou com Jesus, aprendeu aos pés do Mestre durante anos, mas ele não tinha um coração verdadeiramente transformado pelo Espírito Santo de Deus. Ele caiu quando ele foi tentado por Satanás, e algumas ambições das nossas vidas são tentadas diariamente para que eu e você também venhamos trair Jesus. Judas traiu Jesus por causa de 30 moedas, né? Que a gente sabe que 30 moedas naquela época era 30 moedas de prata. Era um sinal do escravo mais barato. E aquelas moedas, naquele momento, era a ambição de Judas. E quantas vezes eu e você, nós traímos Jesus por 30 moedas de prata também? O que é a sua ambição? Quantas coisas, às vezes, é oferecida a gente, mas você fala assim, mas Luan, eu caminho há tanto tempo no Evangelho, mas Judas também, ele teve diretamente com Jesus, ele comeu com Jesus, ele viu os milagres acontecendo, mas a gente precisa ter um coração transformado dia após dia. E estudando esse estudo e tendo um tempo de qualidade com o Senhor durante esse tempo, eu estava falando, Deus, eu preciso ser transformado. O meu coração precisa estar transformado, assim como as minhas ações. Porque Judas participou de muitas coisas. Judas participou de muitas coisas perto de Jesus, ele vivenciou muitas coisas, mas mesmo assim ele decidiu trair Jesus com um beijo. E quantas vezes eu e você, nós participamos de tantas coisas, vemos, participamos de tantas coisas, mas mesmo assim, nós decidimos trair Jesus com um simples beijo. Não sei o que é o beijo, não sei o que significa hoje o beijo para você. Mas o beijo naquela época era um sinônimo de intimidade, de comunhão, de aliança, de relacionamento. E tudo ali foi quebrado, tudo ali foi despedaçado, tudo ali foi jogado por terra quando Judas beijou Jesus.
E a palavra fala que nós precisamos nos examinar dia após dia. Eu quero te convidar a você a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios. Segunda Coríntios 13:5. Pode ler para mim, cara? Examine-se para ver se realmente estão na fé. Provem a si mesmo. Ou não reconhecem que Jesus Cristo está em vocês, a não ser que já tenham sido reprovados. Na minha versão diz: examine, pois, vós a vós mesmo, permaneceis na fé. Provai-vos de vós mesmo. Ou não sabeis que encontra a vós mesmo que Jesus Cristo está em vós? Senão é que já estáis reprovados. Nós precisamos nos examinar dia após dia. Nós precisamos fazer sempre um exame, uma análise sobre as nossas vidas, sobre o que nós estamos fazendo, como nós estamos andando. A palavra mesmo diz: vocês não sabem que Jesus já está dentro de vocês? Vocês já não têm experimentado Jesus no seu cotidiano, no seu levantar, no seu deitar? Ou vocês já estão reprovados? Você está respirando? Como assim, mano? Como assim você está me perguntando se eu estou respirando? Você está respirando? Ó. Se você está respirando é porque ainda tem chance. Se você está me ouvindo, às vezes você está falando assim, mas eu já estou reprovado. Não está reprovado. Porque você ainda está respirando. Se até hoje você tem feito as coisas para o reino do Senhor, para a obra do Senhor, até mesmo para ter a intimidade com o Senhor, por barganha, pare. Não faça mais isso. Porque o nosso Deus não é um Deus de troca. Nosso Deus não é um Deus que quer a sua presença, quer a sua atenção, quer o seu louvor que saia do seu lábio só por questão de troca, não. Jesus é atraído por uma pureza de coração, por um coração quebrantado. Em Salmos, abra comigo em Salmos 51. Que 17, Salmo 51, 17 diz assim: o verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é um coração contrito, um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. Eu vou ler de novo. O verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é um coração contrito, um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. Então, se até hoje você tem um coração amargo, um coração todo amargurado, se você tem trocado Jesus por várias traições físicas ou espirituais, se incline hoje, quebrante o seu coração hoje, porque hoje mesmo pode chegar a salvação à sua casa. Você precisa apenas se render ao Senhor. O segundo ponto que a gente acabou de falar é sobre o beijo. Eu coloquei aqui um beijo vazio. O beijo era uma saudação da tradição entre os homens de algumas localidades. A expressão Rabi, foi o que eu disse, significa mestre.
era um sinal de respeito e gratidão manifestada pelos seus discípulos ao favor do seu mestre. Em Mateus 26, Mateus 26, 48, fala essa expressão. Que diz assim, 48 e 49, se eu não me engano. Mas o traidor havia combinado um sinal com eles, informando-lhe: aquele a quem eu saudar com um beijo, a este que vocês estão procurando o prender. Então aproximou-se rapidamente de Jesus, disse Judas a Jesus: eu te saúdo, ó Rabi, e lhe deu um beijo. A palavra grega usada para descrever o beijo de Judas, eu não sei ler hebraico, mas eu vou tentar dar uma traduzida aqui. A palavra grega usada para descrever o beijo de Judas é katafilis. É o mesmo tipo de uma saudação calorosa como o pai recebeu o filho pródigo. Apesar de Judas estar cometendo uma ofensa terrível, Jesus consegue ver na pessoa de Judas uma figura de um ser humano distante de Deus, avarento, invejoso, arrogante, iludido, perdido. Mas ainda assim, alguém a quem Jesus amava e considerava muito como um membro da família. Da mesma forma, o Senhor amou todos os seus açoites e a sua salvação por todos nós se entregou. O beijo que Judas deu calorosamente em Jesus foi comparado ao beijo que o pai deu ao filho pródigo. Às vezes nós temos feito tantas coisas vazias. É irônico pensar que o jeito da saudação foi o gesto da traição, um gesto vazio, devido à deslealdade de Judas. Será que nós também não temos feito isso em nossa vida? Nós temos saudado o Senhor para a sua traição? Será que eu e você não temos feito isso porque nós temos desviado a nossa lealdade ao Senhor? Ore ao Senhor nesse momento. Peça ao Senhor para que fale ao seu coração. Quantas vezes eu e você estamos na missão, nós estamos servindo a missão, mas temos desviado os nossos pés. Nós temos vacilado os nossos pés. Faça uma autoanálise agora da sua vida. De como tem sido a sua conduta. Você e Deus. Não coloque pessoas. Não fale assim, alô, eu estou sendo assim por causa de... Não. Você e Deus. Como tem sido a sua vida? Como você tem tratado o mestre? No começo do estudo eu falei que eu estava nervoso porque esse assunto é de extrema importância a gente estar falando. Mas é que corta muito aos nossos corações. Mas que nesta noite, durante esse período de estudo, o seu coração venha estar quebrantado pelo Senhor. E que a sua intimidade com o Mestre venha a ser verdadeira. E que você entenda que a mensagem precisa sim ser anunciada, a mensagem sim precisa ser levada, mas você precisa
saber quem é Deus para você. Eu gostaria de orar com você nesse momento. Pai, nós te bendizemos, Pai. Nós somos gratos pelo Seu amor, Pai. Nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, Pai. Nós te pedimos perdão pelas nossas falhas. Nós te pedimos perdão, Pai, pelas nossas atitudes, Pai. Se por algum motivo eu, os meus irmãos, nós temos tido algumas atitudes de te entregar para ser morto, Pai, nós te pedimos perdão, Pai. Se por algum motivo eu ou os meus irmãos nós temos feito algo no reino por barganha, perdão, Jesus. Porque nós precisamos fazer isso em gratidão à salvação. Nós devemos te servir, nós precisamos estar na missão pela gratidão. Por tudo que o Senhor fez em nossa vida, Pai. Porque o Senhor não despreza um coração quebrantado. O Senhor não despreza, Pai, uma alma, Jesus, rendida aos Teus pés. E que durante esse momento, Pai, durante essa etapa da nossa vida, Pai, e nessa segunda estação que nós estudamos sobre a traição, o Senhor venha ser com as nossas vidas. O Senhor venha estar nos purificando. O Senhor venha estar nos perdoando, Pai. É isso que nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Quebrantado coração, move o
também podemos ser traídos para que a promessa de Deus se cumpra na nossa vida. Deus cuida de todos os momentos da nossa vida. Se Judas não tivesse beijado Jesus, eles, os sacerdotes, arranjariam outra forma de prender Jesus. Porque esse sempre foi o desejo deles, de prender Jesus e de matar Jesus. Porém, Jesus foi chamado para vencer a morte. A morte é assustadora, porque traz o castigo do pecado. Mas Jesus venceu a morte. Ele ressuscitou. Em 1 Coríntios 15, 55 e 56 diz: aonde está, ó morte, a sua vitória? Aonde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos deu a vitória por meio de Jesus Cristo. O beijo de Judas levou Jesus à morte. O beijo de Judas fez ele se enforcar e se suicidar. Mas não deixe que o seu beijo te mate. O nosso Senhor, Ele ressuscitou. E se você está respirando, ainda tem tempo. Que Deus possa te abençoar. Gostaria de chamar a pastora. Glória a Deus, louvamos a Deus por esse culto, bendizemos o nome do Senhor, porque o Senhor se fez presente, porque eu tenho certeza que Deus falou o seu coração e que nós possamos, amados, a cada momento examinar a nossa vida e ver se existe em nós algum ato que, por mais bonito que seja, ele é um ato de traição a Jesus. Que nós possamos ver isso na nossa vida e que nós possamos analisar e ver se existe, vamos abrir mão. Vamos quebrantar o nosso coração diante de Deus para que nós possamos não trair Jesus com coisas bonitas, porque um beijo é uma coisa bonita, mas esse foi um beijo mal dado, né? Então que nós possamos examinar a nossa vida e ver se há em nós alguma coisa que pode parecer bela, mas que acaba traindo e frustrando o amor daquele que nos ama de uma maneira tão tremenda. Que Deus possa ter falado ao teu coração nessa noite. Nós vamos estar orando, encerrando este culto, impetrando a bênção e agradecendo a Deus, porque Deus ainda se preocupa em falar conosco. E apesar de nós, Ele ainda quer e deseja habitar nas nossas vidas. Pai, nós queremos te louvar, queremos te bendizer por esse momento de culto. Senhor, e queremos te pedir que o teu Espírito esteja falando mais profundamente aos corações, Senhor. Pai de amor, porque só o teu Espírito consegue convencer o homem do pecado, Senhor, dos seus atos de injustiça, ó Pai. Só o teu Espírito pode fazer, ó Pai. Nós cumprimos, Senhor Deus, a tua ordenança de falar do teu amor, de ministrar a tua palavra, mas só o teu Espírito pode trabalhar na vida do ser humano. Então que nessa noite, ó Pai, o teu Espírito possa trabalhar na vida daqueles que estão ouvindo essa palavra, Senhor, agora à noite ou em qualquer momento, Senhor, que o teu Espírito possa ministrar nessas vidas, ó Pai, toda a verdade acerca da tua palavra, porque a verdade da tua palavra traz libertação. Então, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha trazendo libertação em todas as vidas que estão ouvindo essa palavra e que precisam de libertação, que o Senhor esteja fazendo isso, Pai. Nós entregamos esse momento de culto nas tuas mãos e te agradecemos por cada vida que, Senhor, se dispôs a ouvir a tua palavra e que mais ainda está disposto a tomar uma decisão de uma vida nova na tua presença, Pai. Nós entregamos esse momento nas tuas mãos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Recebamos a bênção, amado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. E que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, possa estar guardando as vossas vidas e os vossos corações em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.